E teve uma dona de casa com quem eu conversei, acho que eu nunca vou me esquecer, porque acho que foi uma das entrevistas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Que ela me recebeu na casa dela, me levou pra cozinha, não sabia quem eu era, eu cheguei até ela através das nossas investigações. Pois não, minha filha, o que é que eu posso lhe ajudar? Aí eu, olha, vou lhe dizer o que é que eu sou uma jornalista. Eu estou fazendo uma matéria sobre o Dr. Wilson de Paiva. Quando eu disse isso, ela se desmontou na minha frente. Eu falava pra ele que eu tinha vergonha. Ele pegava e dizia que besteira, eu sou um médico. Pode ficar nua na minha frente. Nesse processo de investigação lá em Uruburetama, eu voltei para Fortaleza muito instável, porque eu escutei histórias de pessoas que tinham tido o seu curso de vida totalmente modificado por uma ação muito maldosa. Um médico exemplar, assim, ele era conhecido aqui como Mão Santa. Eu fiquei em estado de choque na hora que ele praticou isso comigo. É que nós estamos diante de uma situação que envolve fatores políticos e, podemos dizer assim, fatores sociais. Então, o jornalista ele precisa estar muito atento para não tomar partido. Como seriam as provas que eu teria minha palavra contra um médico bem reconhecido e bem querido nesse lugar? Para abordá-lo, eu tive que ficar na espreita, atrás de um poste, literalmente, durante mais de 3 horas. Se essa abordagem desse errado, a gente não ia poder colocar a matéria no ar sem a outra parte. Se não fosse essa reportagem, ele ia continuar agindo impunemente e até quando ele quisesse. É verdade, realmente ele é um estuprador. E ele vai pagar por tudo que ele fez. Não só comigo, mas com muitas, com as outras que a gente não sabe. Graças a Deus está começando, né? A justiça está começando. A relação entre médico e paciente parte de um acordo de confiança, de proteção da intimidade. Mas não no consultório que você vai conhecer agora. No interior do Ceará, um ginecologista abusava sexualmente de suas pacientes e gravava tudo com uma câmera escondida. O Fantástico teve acesso a dezenas de vídeos e ouviu o relato de vítimas desse médico, que também é prefeito da cidade. As vítimas contam que eram atendidas na casa de José Wilson, num consultório particular. E aqui no Hospital Municipal, vinham atraídas pela credibilidade de um médico que atua há décadas no município. Ele sempre trancava a porta, mandava a gente tirar a roupa, pegava no seio, ficava pegando no corpo da gente, colocava o pênis dele na gente. Eu nunca fiz nada forçado, não fiz nada força, não fiz nada forçado. Isso é uma jogada à oposição, querem me derrubar, então eu só confirmo que houve relações sexuais. Não sei. 11h46 nesse momento. Você aí viu o Fantástico, a denúncia grave envolvendo um médico, um prefeito. Uma cidade do Ceará, no Fantástico. Temos aqui já a imagem dele no telão, vou virar? Inclusive são atos sexuais que aconteceram dentro de unidades de saúde da prefeitura pelo qual ele é médico. Olha a cara do elemento. Você já foi consultada por ele? Já fui consultada por ele, sim. Foi normal, eu achei ele um médico excelente, a gente ficou surpreso, né? Saber de umas histórias dessas filmagens que aconteceu, e eu não esperava isso dele, não. E ainda, a Câmara de Vereadores no interior discute futuro de prefeito acusado de estupro. A gente volta já. A fonte principal dessa matéria passou para a gente, chegou na redação e entregou, inclusive para minha chefe, a Karine Zaranza, o pendrive com os vídeos. Como a gente percebeu que era algo
de muito fôlego, muito denso e que tinha um potencial realmente de ser uma matéria nacional, a gente incluiu, né, a rede, que é o Núcleo Globo aqui no Ceará, para que a gente pudesse fazer isso conjuntamente. E aí entrou o Alessandro, o Fantástico se interessou pela pauta e mandou o Renato Ferezin, que é um jornalista produtor de lá. Eu me lembrei que ano passado já tinha feito matéria a respeito desse prefeito médico, de um vídeo que viralizou dele com uma paciente praticando ato sexual dentro do consultório. Na época isso teve bastante repercussão, mas em nível local, porque era um sexo aparentemente consentido dele com a paciente. E aí dessa vez, não, chegaram vários vídeos, todos com um teor muitíssimo grave, maioria deles de sexo não consentido, claramente de abuso sexual. Em 5 dos 63 vídeos obtidos pelo Fantástico, o Dr. Wilson aparece com a boca nos seios das pacientes. Ele fala que é um procedimento médico para ver se há secreção. Tá vindo, vê. Tá diminuindo, melhorou. Ele está se aproveitando da paciente, né? Ele não está examinando, procurando nenhum problema na paciente. Isso é crime. Não se trata de um médico, trata-se de um monstro. E aí eu assisti esses vídeos, pude constatar os abusos, as consultas totalmente irregulares. E a partir daí a gente desenrolar o restante das abordagens possíveis para essa pauta. E a gente começou a fazer um trabalho muito apurado de descobrir quem eram aquelas mulheres que apareciam nos vídeos, para justamente a gente ir atrás delas, falar com elas e poder constatar o abuso. E foi o que a gente fez. E a ideia é que a partir do Fantástico, todo o sistema Verdes Mares pudesse entrar de forma robusta nessa matéria. E quando questionado pela estranheza dos métodos, dizia que aquele era o procedimento padrão e que estava tentando prevenir possíveis cirurgias e até o câncer. Essa pauta chegou para mim quando eu estava no deslocamento para o jornal. Na época, quando eu estava na redação do Povo, eu trabalhava no expediente tarde e noite. Então eu chegava por volta de 2 da tarde e só saía 9 da noite da redação. E eu lembro que eu estava no metrô, quando eu recebi uma mensagem da editora de cidades, lá do jornal, dizendo, né, do que havia acontecido. Eu tinha visto no jornal pela manhã. E aí quando ela me acionou por mensagem de WhatsApp, eu já sabia do que se tratava. Então eu cheguei lá na redação sabendo do fato, do que tinha acontecido, sabendo da matéria que tinha sido exibida no Fantástico. E rapidamente a gente se organizou para ir para Uruburetama, porque ia começar na Câmara de Vereadores de lá a sessão em que ia decidir pelo afastamento do então prefeito. Na verdade, esse caso já havia sido exibido pela TV Jangadeiro há algum tempo atrás, logo que surgiram essas denúncias. Com a divulgação de novos vídeos, né, esse caso acabou se tornando notório em toda a imprensa, e aí eu recebi a determinação da nossa produção de ir até a cidade e repercutir esses novos vídeos, a denúncia, e também, na ocasião, acompanhar a sessão extraordinária que foi convocada pela presidente da Câmara de Vereadores de Uruburetama para tratar justamente sobre essa situação. Para a presidente da Câmara, que convocou a sessão em pleno recesso dos vereadores, o caso é grave e pode levar o prefeito à cassação. Imediatamente. Eu só não posso pedir, porque se eu pedir, eu serei a primeira suspeita a votar, porque eu não estou como presidente. Eu estou entrando com uma carta de moção em repúdio aos atos do prefeito. Daí, no momento, eu não sei o que os outros vereadores irão pedir. O que vai ser mais preciso para aquele poder legislativo da cidade de Uruburetama, neste caso aqui, nessa sessão extraordinária que vai acontecer agora, 4 horas da tarde, tome uma providência. Não podemos admitir que esse homem continue à frente dos recursos, dos destinos de milhares de pessoas, como no caso da cidade de Uruburetama. Daqui a pouco voltaremos a falar nesse assunto.
Até por uma questão de respeito a essas vítimas, a gente teve muito essa preocupação de concentrar a questão das vítimas em mim mesmo. Já pensou, elas já estavam sendo abusadas e aí um monte de gente, um monte de homens assistindo aquilo, e a gente ficou num lugar muito discreto da redação. Eu escrevi o que ele falava, eu vi o que ele falava. Não vai ficar com tira tudo. Tira tudo por causa da sudorese, tu vai suar, eu vou fazer, vai suar. Vai ficar bem aqui, senão tu vai pular. Baixa o chute. Deixa de frescura. Eu me colocava no lugar daquelas mulheres, mas eu sabia que eu tinha que fazer isso. Então foi um trabalho muito complicado, muito difícil, principalmente enquanto mulher, porque eu sei o que é você estar no consultório ginecológico, já é uma situação normalmente constrangedora. E aí a gente acordou na equipe que eu seria a pessoa que tentaria chegar nessas mulheres e conversar com elas. E foi isso que eu fiz, né? Em Uruburetama, em muitos momentos, a gente combinava de encontrar com elas. Elas chegavam no local onde nós estávamos de forma discreta, mas elas nem sabiam direito o que era. E quando elas viam as pessoas, se assustavam. Não que é isso. E eu tinha esse papel de calma, vamos conversar. Porque eu acredito muito que a voz delas, como de fato foi, era fundamental para que esse caso pudesse ir para frente. Há muitos anos que eu estou vivo abusando de um monte de mulheres casadas, adolescentes, jovens. Nunca tive uma consulta nenhuma, não sabia como que funcionava. Se ele estava dizendo que era daquela maneira, eu tinha que acreditar. Hoje eu estou aos poucos buscando força em Deus, tratamento e o apoio da família. Ela conta que o Dr. Wilson a chamava de bebê. Quando ela me chama de bebê, eu vi um impacto. Eu não aceito esse nome. Bebê, pra mim, é muito chocante. Uma das vítimas, ela havia sido entrevistada por uma matéria anterior do Povo, né? Esse contato havia ficado guardado, né? Eu lembro que a gente, inclusive, teve um pouco de trabalho para conseguir achá-la na cidade. E foi um trabalho de formiguinha, de realmente você ir nas casas, perguntar, eu tô procurando a fulana de tal e tudo. Até porque essa primeira vítima foi uma coisa interessante dessa história, é que ela tinha um apelido. E eu estava procurando ela pelo nome de batismo, porque eu não conhecia esse apelido dela. E acabou que deu certo. Nessa história toda, a gente fez esse trabalho de formiguinha e, inclusive, com a ajuda de uma das vítimas, a gente conseguiu acessar outras duas que também se disponibilizaram para contar as histórias delas. Aí eu disse, eu vou resolver denunciar também o que ele fez comigo, para ver se isso chega no fim. Aí eu denunciei, passei por mentirosa, fui humilhada na cidade, me anarquizaram de todas as formas. Tive contato com uma senhora, uma paciente. Nós fomos primeiro à delegacia da cidade de Uruburetama. E lá, essa senhora estava e topou conversar com a gente. Nos concedeu entrevista abertamente, ela não quis ter a identidade preservada. Queria tornar realmente tudo isso público para que, de fato, houvesse uma punição. Aconteceu comigo, só que eu não denunciei. Por medo, por vergonha. E as mulheres que chegaram a denunciar, quase elas foram lixadas aqui na praça. Elas moram na zona rural, não podiam vir na rua, porque os funcionários da prefeitura agrediam elas. Então, muitas vezes elas não queriam falar, Claro, eu estava pedindo para elas falarem no momento mais constrangedor, mais íntimo, em que elas tinham sido vítimas de um crime, que elas tinham sido filmadas naquilo ali. E eu tinha que ter esse respeito. Então, eu era muito honesta com elas, de conversar, de explicar a importância da voz delas, até para que outras mulheres não passassem por isso de novo, para que ele finalmente pudesse ser desmascarado, a importância que a voz delas ia ter, o peso que a voz delas ia ter. E aí elas percebiam isso e topavam. Mas às vezes era um trabalho de eu passar 40 minutos conversando com elas, sem gravar, sem nada, só para que elas entendessem o que é que a gente estava fazendo e que eu pudesse ouvi-las também. Às vezes as pessoas precisam também falar. E assim, foi muito complicado isso, porque não foi só uma mulher, não foi duas. A gente ouviu, acho que para a primeira matéria, umas 8 mulheres. Dessas 8, eu entrevistei 7. Ouvi o relato delas, ouvi o drama delas. Consegui convencê-las a dividir isso com a gente. Eu perguntava, ok, então a partir de agora você
opta por aparecer, eu posso fazer uma captação da sua imagem, da sua voz, né? Eu posso colocar o seu nome, porque tudo isso pode ficar também em sigilo. É um direito seu, você não tem obrigação nenhuma de me dar uma informação aparecendo seu rosto, seu nome, com todas as suas credenciais. E por incrível que pareça, das 3 vítimas com quem eu consegui conversar, as 3 toparam falar. E ele vai pagar por tudo que ele fez. Não só comigo, mas com muitas, com as outras que a gente não sabe. E teve uma dona de casa com quem eu conversei, acho que eu nunca vou me esquecer, porque acho que foi uma das entrevistas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Que ela me recebeu na casa dela, me levou para a cozinha, não sabia quem eu era. Eu cheguei até ela através das nossas investigações, pedi licença, entrei, sentei na cozinha da casa dela, ela me ofereceu café. Diga lá, meu filho, não sei se vocês conhecem o jeito do interior. As pessoas são muito solistas, são muito gentis, confiam muito em você. E o marido dela estava na sala, o filho estudante dela estava no quarto, ela sentou comigo na cozinha. Pois não, meu filho, o que é que eu posso lhe ajudar? Aí eu, olha, eu vou lhe dizer o que é que eu sou uma jornalista. Eu estou fazendo uma matéria sobre o Dr. Wilson de Paiva. Quando eu disse isso, ela se desmontou na minha frente. Aquela pátina de simpatia, de tranquilidade, de uma dona de casa comum caiu. Ela começou a tremer, porque na mesma hora ela lembrou, ela tinha sido uma vítima há 10 anos, mas isso tinha sido o maior trauma da vida dela. Então eu passei 1 hora conversando com ela, deixando ela falar, desabafar o que ela tinha passado. E depois disse, se a senhora falar, a senhora vai estar ajudando a gente a botar essa pessoa na cadeia, mostrar o que essa pessoa está fazendo. Ocupando ainda mais um cargo de gestão pública. E aí ela vai falar com meu marido, fale, chamamos o marido. Vou falar com meu filho, chame. É um direito da pessoa dentro da casa dela, tem que ouvir mesmo a família dela. E aí depois de assim, 1 hora e pouco de conversa, ela topou falar. Uma das pessoas com quem eu conversei, na verdade, não havia sido a vítima direta, né? Ela é mãe de uma das vítimas, que inclusive hoje ela é uma mulher adulta, casada, tem filhos e tudo mais. Mas ela foi abusada pelo José Wilson quando ela era adolescente. E a mãe dela me contou, chorando muito, que a filha dela era uma menina quando chegou para ela e disse, mãe, eu fui abusada por esse cara e tudo mais. E a mãe dela não acreditou. Então, assim, ela me contou que há 15 anos ela toma antidepressivos. Há 15 anos ela toma medicação para conseguir se levantar e fazer os trabalhos de casa, porque há 15 anos ela carrega dentro de si o peso, né, de não ter acreditado na filha logo no primeiro momento que a filha disse que tinha sofrido um abuso. Desde que eu vi esses vídeos, que as minhas carnes ficam assim, sabe, não tem força. Eu não tenho força, porque eu fico imaginando que a minha filha está por aí nesses vídeos. Porque ela descreveu direitinho. E uma das vítimas eu disse, olha, a senhora viu as matérias que saíram? Vi. Pois é. A senhora sabe que tem vídeos em Cruzeiro. Pois eu queria lhe dizer, que sou jornalista, e que eu tenho acesso a um vídeo em que a senhora saiu. E você dizer isso para uma pessoa, você tinha ideia de estar sendo filmada? Não tinha noção. Não vi nada. Acho que nenhuma mulher não viu ele filmando. Não sabia. Se eu soubesse, eu fazia um escândalo. Dá nojo só de lembrar e de ver a filmagem que eu vi. E uma das vítimas, inclusive, chegou a me dizer que passou por um processo de consulta na casa dele, porque ele também atendia em casa, em que ele foi muito específico na ameaça, sabe? Ele disse com todas as letras, se você disser alguma coisa, você vai se dar muito mal. Porque eu tenho bons advogados, ninguém vai acreditar em você, as pessoas vão acreditar em mim. E ela foi uma das que teve a coragem para fazer a denúncia. Então teve uma que eu chorei junto com ela, me abracei junto com ela. É impossível você não se envolver. E eu acho que o fato de você ser humano nessa hora é fundamental. O jornalista não é só um técnico. Ele não pode ser uma pessoa que vai contar de forma fria aquilo. Ele tem sim que ter profissionalismo, tem que ter ética, tem que ter bom senso para saber até onde ir e até onde não ir. Mas a humanidade dele tem que estar presente naquilo, ainda mais numa matéria tão difícil como essa, que a gente está lidando
com traumas de décadas dessas mulheres. Aquele momento ali de conversa era também um momento que eu via assim como muito terapêutico para elas, sabe? Elas se abriam muito e contavam muitos detalhes, às vezes até alguns muito específicos que eu nem havia perguntado. E então eu acho que talvez esse também foi um processo de encorajamento delas, em que uma vez que estava ali na mídia nacional, os olhares estavam ali atentos, elas tinham mais coragem de dizer, não, isso aconteceu mesmo e nós vamos até o fim na busca pelo julgamento dele, do afastamento dele, enfim, para que ele pague pelos danos que ele causou às nossas vidas. E aí, uma vez constatado tudo que estava nos vídeos através do depoimento dessas próprias mulheres, a gente foi atrás dele mesmo. E foi o momento, acho que, crucial e mais difícil até da matéria, pelo menos para mim, foi a hora de eu ter que abordá-lo, sem que ele imaginasse que a gente estava fazendo isso. Então, o senhor confirma que houve relações sexuais no consultório? Teve. No consultório, não. Eu tive que ficar na espreita, atrás de um poste, literalmente, durante mais de 3 horas, lá em frente à prefeitura, devidamente combinado com o cinegrafista, porque eu estava com o microfone sem fio, escondido por dentro da camisa. O cinegrafista de longe ali, eu falando a qualquer sinal meu, você vem com a câmera ligada. Quando eu o vi saindo da prefeitura, fui para cima dele, ele realmente foi pego totalmente de surpresa. Eu falei do teor dos vídeos, do que a gente tinha, né? Aí ele até estava querendo falar e a filha dele já impedindo que ele falasse, o segurança e tal. Foi um momento meio assim conturbado, meio tenso, né? Mas foi fundamental porque a gente conseguiu colocar essa reportagem no ar. A gente não pode colocar uma denúncia gravíssima dessa sem que o denunciado, né, tenha oportunidade de falar qualquer coisa. Tem aquela, né? Tem umas 3 pessoas. Mas por que o senhor gravava suas pacientes? Bora. Perguntou demais, mano. Era um homem que se apresentava como médico, branco, com seu diploma superior, dizendo que era possível, através dele, curar diversos tipos de enfermidades. Depois se descobriu que ele não tinha nem a especialidade de ginecologia, de obstetrícia. E ele se apresentava como mão santa, ele era conhecido como mão santa na região. Então ele era uma figura de respeito, porque ele era uma pessoa sábia, ele tinha um conhecimento da medicina. E para além disso, ele era uma pessoa poderosa, ele tinha mais dinheiro do que as outras pessoas dali. Então, muitas pessoas, inclusive, tinham medo de denunciá-lo. Ele foi eleito com 76% dos votos. Todo mundo entende como uma pessoa boa, sem saber o que ele faz. Entre 1989 e 1992, assumiu a prefeitura de Uruburetama pela primeira vez e virou notícia no Brasil por fazer a prestação de contas do município em praça pública. Vamos dar aquilo que o povo necessita, obras que venham a engrandecer o nosso município e engrandecer a nossa gente. Então juntava esse histórico positivo, né, que ele tinha com alguns pacientes, com toda a influência política e social dele na cidade. Muitas pessoas não acreditavam em boa parte das vítimas que foram lá e colocaram a cara a tapa para denunciá-lo. Mas em 94, 2 mulheres denunciaram, que foi o facsímile do jornal que a gente citou, o Diário do Nordeste trouxe essa denúncia. E não só não aconteceu nada com ele, como elas foram punidas. Elas passaram 1 ano sofrendo perseguição, sendo apedrejadas nas ruas, porque a influência política dele era muito grande. Então elas foram punidas, não tinha vídeo, não tinha imagem, era a palavra dele contra a palavra delas. Há 30 anos ele está na política da cidade, liderando a política, ele, a mulher, a esposa dele, revezando. Ele sempre teve Ministério Público, polícia, tudo a favor dele lá na cidade. Tanto que no ano passado ele entrou contra as mulheres com processo de injúria. E a justiça, até então, disse que para elas não serem processadas, elas tinham que pedir desculpas. Aí o juiz olhou para mim e disse assim, você não vai desculpar ele, você não vai perdoar ele. Aí eu disse, perdoar é uma coisa e desculpa é outra. Se Jesus perdoou, por que não eu perdoar? E aí o juiz... Entendeu? Com uma desculpa. Eu disse, eu não quero mais confusão. Então, uma delas não pediu e virou processo de injúria.
Ele dizendo que estava sendo injuriado pelas vítimas. O juiz falou que você tem dinheiro para pagar advogado? Eu não. Pois agora você é réu, viu? Será que agora vão ser chamadas novamente e dizer, olha, a senhora estava certa? Ou, caba safado, peça desculpa aqui. Que a mulher, além de ter sido violentada, ter sido exposta, ainda foi obrigada a pedir desculpa em audiência. Eu iria acompanhar apenas a sessão que estava decidindo pelo afastamento dele e iria voltar no mesmo dia para Fortaleza. Sendo que a sessão demorou muito mais do que a gente esperava, porque no final da tarde faltavam alguns vereadores, então eles foram chamados, os seus suplentes, né, para que eles pudessem decidir pelo afastamento do José Wilson Paiva, e acabou que a sessão entrou pela noite nessa história. Na primeira parte, os vereadores votaram por unanimidade uma nota de repúdio às atitudes do prefeito. A presidente da casa, Maria Estela, se emocionou ao abrir a sessão e pediu perdão à população. Não tenho como não me comover, não por ser política ou por estar política, mas por ser mulher, por ser mãe, por ser filha. Perdão ao povo de Ouro Bretão, porque não foi só eu, foi 78% que escolheram esse senhor. E durante essa sessão extraordinária, um vereador sugeriu que o prefeito fosse afastado das funções. E aí, seguindo o rito, né, do regimento interno, aquela primeira sessão foi encerrada e convocada uma outra sessão para algumas horas depois, para que nessa sessão fosse votado o afastamento do prefeito. E aí, então, eu aproveitei aquele momento do intervalo também para descer, para conversar também com outros colegas que já tinham chegado antes de mim, né, colegas de imprensa lá. Tinha gente de todas as TVs e jornais que você pudesse imaginar. E aproveitei também para conversar com o pessoal, a população que estava lá embaixo. E foi um momento bem incrível, porque em contato com as pessoas é que você tem uma noção do quanto que aquele assunto ele reverbera na cidade, no povoado e tudo mais. E isso aí, essas coisas que acontecem aí não é de hoje não. O que passou domingo não se admirei com nada, que eu nasci e me criei já sabendo dessas histórias dele tudinho. Uma indignação, né, dentro do nosso município. Tem um prefeito desse aí, não dá para nós mais aceitar aqui dentro do Ouro Bretão. Viu um homem que a gente pegava na mão dele, na casa da gente, e a gente vê um negócio desse, a gente fica praticamente triste, né? Eu acho que dessa daí ele não se safa não. Como é uma situação envolvendo um político, nós encontramos pessoas contra o prefeito, falando mal, revoltadas com a situação, e pessoas que, de uma certa forma, tentavam defendê-lo, não viam a situação como estava sendo divulgada pela mídia na época. Mas, ao mesmo tempo, também eu percebia uma espécie de esperança naquela população. Havia muita esperança nas pessoas com o que iria acontecer a partir dali. Por unanimidade, 10 vereadores, sendo 8 titulares e 2 suplentes, aceitaram a denúncia e foram favoráveis ao afastamento do prefeito por 90 dias. Ao ser notificado, José Wilson terá o prazo de 10 dias para apresentar a defesa. E aí, ao término da sessão, foi uma grande comemoração em frente à Câmara Municipal. Muitos moradores lotaram a praça na cidade, muitos comemoraram, outros continuaram mantendo o mesmo posicionamento de que tudo aquilo era uma briga política. Aqui do lado de fora, o clima entre os moradores é exatamente este, de comemoração, já que todos os vereadores foram favoráveis ao afastamento por 90 dias do prefeito José Wilson. Para a população e para totalmente para as mulheres de Uruburetama, é uma vitória. Já saiu tarde demais, espero para ter saído na primeira vez, não era agora. Então não tinha nem como eu voltar para Fortaleza, acabou que a gente conseguiu dormir lá. Fundamental que a gente tivesse dormido lá, porque no dia seguinte a gente acompanhou exatamente o processo de posse do vice-prefeito que aconteceu logo no início da manhã. Tenho que pedir desculpa à população de Uruburetama de ter me aliado com um cara desse. Ter me aliado, ter ajudado a ele ser eleito, né? E eu quero pedir desculpa não à população, mas principalmente às mulheres que foram molestadas por ele. Então tu tem vídeos, 46 vídeos de abuso, claro, e além disso tem o peso do Fantástico.
que foi aquele grande chapéu que startou tudo. É um programa assim de uma repercussão extraordinária, porque é um programa que ele é assistido pelos ministros, ele é assistido pelos governantes, ele tem cerca de 20 milhões de telespectadores. Então, o alcance é enorme. Quando sai alguma coisa no Fantástico, essas pessoas são provocadas a fazer alguma coisa. As imagens a que o Fantástico teve acesso foram levadas ao Ministério Público, que está investigando o caso. O Conselho Regional de Medicina também deve abrir investigação porque a denúncia se tornou pública. Se o Conselho entender que há risco às pacientes, o médico pode ser suspenso das atividades até o julgamento, que leva de 1 a 2 anos. E uma comitiva de instituições que atua no enfrentamento à violência da mulher está visitando os municípios de Uruburetama e Cruz. A gente ficou muito indignada quando soube que isso já vinha acontecendo há mais de 30 anos. O que a gente está aqui é para dizer que nós queremos cuidar dessas mulheres. Vai ser criada uma rede de proteção especial que vai ser delineada ainda. Nós precisamos estar perto das pessoas para construir políticas públicas eficientes e necessárias para que casos dessa natureza não se repitam nunca mais no estado do Ceará. Olha, eu fico feliz que justiça começa a ser feita. Agora eu lamento que esse caso, que inclusive nós mostramos no ano passado, só realmente começaram a fazer algo porque foi transmitido, foi denunciado em rede nacional por uma grande emissora. Aí todo mundo resolveu fazer alguma coisa, mas pelo menos estão fazendo agora, né? No dia 1 foi a matéria. No dia 2, ele perdeu o mandato dele do PCdoB. PCdoB, Ceará decide expulsar prefeito de Uruburetama, acusado de cometer crimes sexuais, como é aí, hein? No dia 3, ele foi cassado. Parte política, foi cassado como prefeito. Depois, perdeu o direito de exercer medicina. José Ilson de Paiva está proibido de exercer a medicina por 6 meses em todo o território nacional. Esse prazo ainda pode ser prorrogado por mais 6 meses, caso não haja julgamento durante esse período. Depois foi preso. A polícia prendeu hoje um médico que abusava sexualmente das pacientes e ainda gravava vídeos. José Ilson de Paiva se apresentou à tarde em Fortaleza. A Justiça aceitou o pedido do Ministério Público do Ceará e decretou a prisão preventiva hoje pela manhã. O Ministério Público alegou no pedido que o prefeito afastado de Uruburetama poderia atrapalhar as investigações por sua influência no município e no meio político. Por que o senhor fez as filmagens? É um momento eu acho um momento eu não sei nem explicar, a parte delas, a maior parte, eram consentidas. Eu só tenho aqui pedir perdão, pedir desculpa, dizer, e que a justiça seja feita, né? Eu estou aqui pronto para cumprir o que a justiça determinar. Os 63 vídeos gravados por ele vão passar por perícia. No interrogatório, o médico disse à polícia que fez as filmagens durante 30 anos, mas que parou há 2. Ele disse que isso virou um vício, virou um fetiche, uma mania que ele não controlava mais. Então, lembro que há pouco tempo atrás ele quase foi solto. Aqui em Fortaleza, o advogado do prefeito disse que o cliente não pode mais ser punido, pois os crimes cometidos teriam prescrito, ou seja, não poderiam mais ser julgados de acordo com a lei brasileira. Diz ainda que o pedido de prisão parece ter sido feito para satisfazer a opinião pública e não ao direito. Nós vamos requerer um pedido alternativo dentro do próprio habeas corpus, de uma prisão domiciliar mais adequada, até porque se trata de alguém septuagenário, que possui algumas comorbidades, possui tumores prostáticos, inclusive tinha uma cirurgia já marcada para retirá-los. Por uma situação que, não sei se é inédita, mas que com certeza é muito rara, havia 3 desembargadores para julgar o habeas corpus. 2 foram favoráveis ao habeas corpus, uma última desembargadora pediu vistas ao processo, aí a votação ficou para outro dia, mas praticamente já estava a situação fechada, afinal estava 2-1 para que o habeas corpus fosse concedido. E aí a gente voltou a falar sobre o assunto, a gente não deixa esse assunto morrer. Eu soube até que uma das vítimas conversou pessoalmente com todos os desembargadores. Uma coisa é você ler o processo, outra coisa é você ouvir a pessoa. E na semana seguinte, de fato, aconteceu uma coisa inédita.
Não é que nunca tinha acontecido, mas super rara. E o Tribunal de Justiça negou, por 2 votos a 1, o pedido de liberdade do médico e prefeito afastado de Uruburetama, o José Ilson de Paiva, de 70 anos. Votaram contra a liberdade os desembargadores José Tarcílio Souza da Silva e Marlúcia de Araújo Bezerra. O desembargador Francisco Lincoln Araújo e Silva votou a favor, mas foi vencido pelos demais magistrados. O desembargador José Tarcílio primeiramente votou pela concessão do habeas corpus, depois voltou atrás e votou para que o médico continuasse preso. E a gente está em cima disso, porque agora vai se recorrer ao STJ, a gente tem total interesse em acompanhar, porque isso faz muito pouco tempo, foi em julho agora, sabe? Então, se realmente não se mostrar uma punição nesse caso, a justiça vai ficar desacreditada, né? E o nosso trabalho, inclusive, terá ido também por água abaixo. A nossa equipe segue acompanhando o desenrolar do médico que gravava as pacientes em situação que eu não tenho nem palavras para dizer. Tivemos o caso lá em Goiás, daquele João do Demônio, João de Deus, que usava religião. E esse usava o manto, a veste de médico para cometer atrocidades. Acredito que os verdadeiros médicos não se pode chamar um homem como esse aí como médico, não é verdade? Inclusive, quando nós mostramos esses vídeos aqui em 2018, ameaçou até me processar esse vagabundo, Vou processar o Vitor Valim, que me chamou de maníaco. Qual o nome que eu devo chamar um elemento desse? Olha, eu acho que esse não é o nosso papel, enquanto jornalistas, né? É importante se observar nesse tipo de cobertura jornalística é que nós estamos diante de uma situação que envolve fatores políticos e, podemos dizer assim, fatores sociais. Então, o jornalista ele precisa estar muito atento para não tomar partido. Então, por exemplo, ter um cuidado até mesmo em relação à pessoa que está sendo denunciada, sabe? Porque ele também tem um direito, como qualquer cidadão brasileiro, de se defender. Então, assim, de buscar o que a defesa está dizendo também, e que a opinião não cabe a você, cabe a quem está lendo ali, a não ser que você esteja escrevendo para um espaço opinativo, né? Mas ali, o espaço noticioso, você tem que fazer o relato. O que eu acho importante destacar é que hoje o jornalismo vive um momento ímpar de descrédito, digamos assim, por conta de toda a polarização política que a gente enfrenta. É importante esse tipo de cobertura para mostrar justamente que o jornalismo, ele não é só uma questão de disse que me disse, da opinião de A ou B, de estar de lado A ou B. É o potencial que você tem de mostrar, de fato, todos os ângulos que você conseguir de um assunto. E trazer à tona temas que são espinhosos, como esse de abuso sexual, dar voz às pessoas que muitas vezes não têm, de fato. Existem pessoas que não têm voz, não são ouvidas. Essas mulheres tentaram falar há 30 anos, não foram ouvidas, só foram ouvidas agora. Eu queria gritar, dizer para todo mundo, mas ao mesmo tempo era a minha voz. Era só a minha voz, talvez no meio de muitas. Eu estou aliviada. Eu lavei minha alma. Foi provado que eu não caluniei nem difamei ele. Eu sei, meu Deus, quanto que eu tenho sofrido esses anos todos. Envergonhada por uma coisa que eu não fiz. Nos meus 27 anos de televisão, essa foi uma das matérias de maior repercussão que eu fiz. Então, foi uma matéria mesmo de investigação e de reportagem na rua, né? Então, foi uma matéria muito gratificante como jornalista. Essas são grandes oportunidades que você tem de executar reportagens de impacto, né? Que você vai nesse processo em que você chega a ser internado e volta cheio de coisa para a redação, mas que mexem muito com o teu estado de espírito. Nesse processo de investigação lá em Uruburetama, eu voltei para Fortaleza muito por porque eu escutei histórias de pessoas que tinham tido o seu curso de vida totalmente modificado por uma ação muito maldosa, né? De alguém que se utilizou da ingenuidade, da ignorância de muitas delas para cometer crimes
né? Então, assim, foram histórias muito pesadas que eu escutei. Tenho 12 anos de jornalista de TV e essa é a que eu vi realmente, acho que o quanto a gente pode ir longe, o quanto a gente pode ir além, quando a gente faz algo sério, quando a gente tem um trabalho de equipe sério e que a gente realmente pode fazer a diferença, né? Gostando do que faz, realmente amando o que faz e tentando fazer um jornalismo melhor a cada dia. Mas eu acho que isso tem um peso para a causa feminina muito importante, de mostrar que elas saíram da posição de vítimas, as mulheres abusadas, e se tornaram protagonistas dessa história. E além disso, essa discussão mesmo de gênero, de muitas vezes a mulher não ter voz, essas mulheres não foram ouvidas e tá aí, de fato, elas tinham toda a razão. Então eu acho que isso trouxe uma discussão importante. Eu duvido que ele tenha de novo concedido o direito de exercer a medicina. Eu acredito que vai ser muito difícil isso acontecer, né, pelo menos na parte do CRM. Politicamente, ele tem ainda maioria lá na Câmara, na cidade, mas pode até voltar para a prefeitura, mas vai ser uma pessoa desacreditada e vai concorrer ano que vem a uma reeleição. Eu acredito que pelo menos isso possa ter causado algum abalo, né? E, enfim, algo já se plantou ali, né? Esperamos agora que a justiça mantenha, né, o que foi feito até agora. 2 cidades, durante 30 anos, foram coniventes com o crime desse homem. A justiça foi conivente, a política foi conivente, a medicina foi conivente. E aí, a partir do momento em que a gente conseguiu fazer esse trabalho jornalista, as pessoas tiveram que olhar para si, a justiça teve que voltar atrás, a justiça teve que repensar, a política teve que repensar, os partidos políticos já sabiam das denúncias, mas também nunca levaram para frente. E esse trabalho jornalístico pôde evidenciar as falhas não só de um homem, mas de um sistema. Então, acho que isso foi também de grande importância. Dia 48, agora a gente traz no caso do médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Ilson de Paiva. O Ministério Público informou que as vítimas que denunciaram o médico estão sofrendo perseguição, discriminação e não estão tendo atendimento médico, né? Ele segue preso, então, e tem essa denúncia agora do Ministério Público, né, de que as vítimas não estariam sendo atendidas e, além disso, recebendo ameaças, né? Acabou, Luiz. Acabou, tá chegando agora o Globo Esporte. A gente quer agradecer muito a sua audiência, a sua companhia e desejar uma ótima tarde para você.